Demorou, mas chegou, né? Vou gravar aqui a aula para vocês, conforme prometido. Primeiro vai ser então a continuação da aula que a gente viu no último sábado de matemática. E a gente viu lá os sistemas de numeração, correto? E para a gente ficar bem craque em sistemas de numeração, falta um pequeno detalhe, que é a gente diferenciar o que é um algarismo e o que é um número, tá? Então vamos colocar aqui agora o que é algarismo versus número. Então, lá no sistema de hieróglifo, né, porque tem o hierático também, que eu falei para vocês que era usado mais para contas, tratados matemáticos e escritas do governo, o hieróglifo era usado mais para monumentos, o decorativo, túmulos. E a gente tinha, que ele é mais bonitinho, né? Mas os dois são aditivos, tá? Que era o que a gente falou na aula. A gente tinha, por exemplo, que isso aqui, ó, esse símbolo aqui, ele representava o número 10. E além dele representar o número 10, ele também é o algarismo 10, tá? Ele é um algarismo e é um número. Agora, no sistema nosso moderno, se eu faço isso daqui para vocês, eu tenho o número 10, mas isso não é o algarismo 10. Na verdade, isso é composto de dois algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 0. Mas algarismo 10 não existe. Tá? No nosso sistema, que não é aditivo, a gente pode ter momentos que o algarismo pode ser tanto um número como o próprio algarismo, mas às vezes o número pode não ser algarismo, como é o caso desse 10. Mas, por exemplo, o número 3. O número 3 é um número, porque ele representa três quantidades e também é um algarismo. Quando a gente tem nos sistemas aditivos, como no dos egípcios ali, o algarismo e número vão coincidir. Tá? Por quê? Como o sistema é posicional, esse algarismo, que é o símbolo, é o dígito, a gente pode usar como dígito, lembra que eu falei dígito, a origem de dedo, e ele é um símbolo para ser usado, que vai representar um número, ou com a combinação de outros algarismos, vai representar algum outro número. Então, por exemplo, eu botei esse 3. Se eu tivesse colocado assim, 3, 2, 5, 325. Esse primeiro 3 aqui, esse 3, ele não representa mais o número 3. Ele é o algarismo 3, mas ele não representa mais o número 3. Ele está representando a quantidade de 300. Então, ele é o número 300. Tá? E esse 2 também é o algarismo 2, mas não é o número 2, porque ele representa a quantidade de 20. Representa o número 20. Já esse 5, como ele está na casa das unidades, ele tanto é o número 5 quanto o algarismo 5. Ok? Então, ó, antes de continuar, para vocês verem os sistemas, eu vou pegar aqui o odômetro que eu cheguei a falar em aula para vocês, com vocês, né? Aqui eu tenho. Para vocês usarem no material que eu vou mandar para vocês da aula passada, vai ter o link, mas se quiserem já acessar logo aí sem ver o material, tá vendo ali em cima, né? museudamatematica.xyz/além/odômetro, vocês chegam aqui. Então vamos lá, no sistema decimal. No sistema decimal, a gente tem o que é o sistema que a gente usa, né? E a gente tem os nossos, usando os indo-arábicos, a gente tem os números, os algarismos que vão de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos, correto? Então, por exemplo, essa primeira casa aqui é a das unidades. E repare aqui, onde está passos em decimal, eu vou estar contando. E ali em cima é onde eu vou estar representando, tá? Que seria o nosso odômetro. Então, se eu clicar aqui e ir para frente, deixa eu tirar aqui a canetinha, que eu botei ele unidade, né? Ir para frente, ele foi 1. Mais uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabaram meus algarismos para representar os números. Aí é por isso que a gente usa a posição para chegar a mais números. Então, se eu já fui todos os 10 algarismos, quando eu vou para o próximo, passos em 9 decimal, quando eu vou próximo para o 10, o que eu faço? Eu coloco o próximo algarismo na segunda casa
e volto para o algarismo inicial na primeira casa, que aí representou o meu 10. Então eu contei, ó, quando aparece 1 na segunda casa, eu contei 10 uma vez. E aí vou lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então quando aparece o 2, eu contei o 10 duas vezes. Tá? Então essa segunda casa ali, ela é a contagem de 10, quantos 10 aparecem. Então se aqui eu tenho unidades, aqui eu tenho a contagem de 10, que a gente chama de dezenas. Estou contando quantos 10 aparecem aqui. Na próxima casa, a gente vai contar quantos 100 aparecem, por isso que é chamado de casa das centenas. E na próxima casa, a gente conta quantos 1000 aparecem, correto? E na próxima casa, a gente conta quantos 10.000 aparecem, contagem dos 10.000. E isso assim vai infinitamente, o tão grande quanto a gente queira, tá? Aí, então, o que é interessante a gente notar, que quando eu passo de uma casa para outra, é como se eu estou multiplicando a base não é 10? Então, se eu multiplico 10 vezes 10, que eu tenho aqui nesse primeiro, nessa segunda casa eu tenho contando 10, quando eu vou passar para a terceira casa, 10 vezes 10, eu chego em 100. Quando eu vou passar para a quarta casa, 10 vezes 10, eu chego no 1000 que está ali. Quando eu vou passar para outra casa, 10 vezes 1000, 10.000. Tá? Eu sempre multiplico pela quantidade da base. Agora vamos ver se a gente fizesse a mesma coisa, só que agora no sistema binário, sistema base 2. Repara agora os passos lá embaixo. Se é um sistema binário, quantos algarismos a gente vai ter? Só 2 algarismos. Apenas 2 algarismos. E cada dígito vai poder só 2 representações de algarismos, só 2 símbolos, que é o 0 e o 1. Então, se eu estou em 0, eu represento com 0 mesmo. Se eu vou para frente, aperto aqui para ir para frente, eu tenho o número 1 e a representação binário é o próprio número 1. Só que se eu quero representar o 2, o que vai acontecer agora se eu quero representar o número 2? Eu vou clicar para frente para ir para o 2, mas o que foi? Eu não tenho mais algarismo na primeira casa para representar, eu volto para o 0. Igual a gente fez com o sistema da base 10, a gente não volta para o 0, depois chega no 9, no último algarismo. Eu cheguei no último algarismo que é 1, que é a base 2. Então eu vou voltar para o 0, só que eu contei 1 aqui. O próxima casa eu somo mais 1. Eu vou para o próximo algarismo para colocar e formar o número 2. Então essa casa aqui no sistema binário, ela não vai contar a quantidade de 10, ela vai contar a quantidade de 2. Porque ó, se eu for para frente mais uma vez, ó, eu tenho o número 3, ó, eu contei uma vez no 2, eu tenho 2, e uma vez na unidade. 2 com mais 1, 3. E aí se eu vou para frente mais uma vez, 4. Tá? De novo a mesma coisa, vou voltar aqui. Eu esgotei minhas possibilidades. Eu estava no 3, eu esgotei minhas possibilidades de símbolo com 2 casas, porque eu só tenho 0 e 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou levar todo mundo para o 0. Ou seja, rodar mais uma vez, levar todo mundo para o 0. E aí colocar mais 1 na próxima casa. Tá? E aí se eu quiser o 5, eu vou lá mexer na unidade. Eu vou somar, vou para o próximo número, algarismo que tem na minha casa das unidades. Fui para o 5. Aí se eu quero ir para o 6, eu vou para frente. O que eu vou fazer? Esgotei minhas possibilidades na casa da unidade, ela volta para o 0. Mas aí na casa aqui que conta a quantidade de 2, ele vai para o 1. Correto? Então, em se tratando de sistema binário, aqui continua sendo a casa das unidades, né, que sempre vão ser a casa das unidades. E aqui a quantidade de 2. E a quantidade desse daqui? Esse daqui conta a quantidade de... Lembra que era fazer o número anterior vezes a base? Então, se é 2 e a base é 2, 2 vezes 2, 4. Conta a quantidade de 4. Então, a próxima casa, 2 vezes 4, 8. A próxima casa conta a quantidade de 8. E a próxima casa conta a quantidade de 2 vezes 8, 16. Repara aqui, número 6. Vamos olhar. Se aqui conta a quantidade de 4, eu tenho 1, então eu tenho 4 aqui. Se aqui conta a quantidade de 2, eu tenho 1, então eu tenho 2 aqui. 4 com mais 2, 6. Na unidade não tem nada, 0. Então por isso que aqui o número 6 em binário, 1, 1, 0. Se for o número 7, é só eu botar mais 1 aqui na unidade.
Aí vai ficar 4 com 2, 6, com mais 1, 7. Então, se eu for para frente, eu vou ter o número 7. Eu apertei para frente, não foi porque eu estou na escrita aqui. Ok? E quando eu tenho aqui no sistema binário, os meus algarismos, as minhas casas, os meus dígitos no sistema binário, é um sistema de base 2. Logo, a gente chama isso de bit. Tá? Quando é um sistema de base 10, a cada casa é o dígito decimal, que vai de algarismos de 0 a 9, ou seja, 10 algarismos. Quando eu tenho um sistema de base 2, eu tenho um dígito binário, e que vai de 0 a 1, ou seja, duas possibilidades. Isso a gente chama de bit, tá? É isso que a gente chama de bits. Vou tirar a caneta para ir para frente para ver que 1 vai dar o 7, mas você já deve ter percebido isso, né? Então, lá, 1 dá o 7. E aqui tem outro sistema de enumeração interessante, que é o hexadecimal, muito usado para cores e diversas outras coisas também. O que tem de interessante aqui? Que hexadecimal é base 16. Então, cada dígito aqui vão representar 16 possibilidades de algarismos. Aí o algarismo que a gente tem de 0 a 9 são 10 possibilidades. E qual é o algarismo? A gente vai ter que inventar outros símbolos. Para não inventar outros símbolos, o que o pessoal fez? Usou as primeiras letras do alfabeto. Então, por exemplo, eu vou aqui para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, se fosse o sistema de base binária, eu teria que botar 0, que acabaram meus algarismos, e botar 1 na próxima casa. Só que isso não é base binária, não, decimal, base decimal. Só que isso não é base decimal. Isso é base hexadecimal, tem 16, então tem mais algarismos. Qual é o algarismo que representa o 10? Como eu falei, a primeira letra do alfabeto. Então vai ser a letra A que vai vir aqui. Botei o A, representa o 10. Então o A representa o número 10 no sistema hexadecimal. O 11 é o B, o 12 é o C, o 13 é o D, o E é o 14 e o 15 é o F. Tem 16 símbolos, né? Do 1 ao F que dá 15 e o 0, 16. Então, como é que eu vou representar agora o número 16? Contei todas as 16 possibilidades. Como é que eu faço? Acabaram meus algarismos, vai voltar para o 0 aqui na das unidades. E aí o segunda casa vai subir uma unidade. Então vai ficar 1, 0. Então lá, 1, 0 agora já representa a quantidade 16, o número 16, conforme está aqui embaixo, em passos em decimal. Viram que interessante? Diversas formas da gente contar. É interessante porque com 2 dígitos eu consegui bastante número, né? 16. O binário eu só consigo com 2 dígitos, o 0, o 1, o 2, o 3, nem o 4, né? Porque o 4 eu vou precisar da outra casa. Tá? Então eu consigo bem mais, como minha base é maior, eu consigo bem mais, representar bem mais quantidades. Mas o binário é importante porque é interessante quando a gente tem passa corrente ou não passa corrente, fica circuitos mais fáceis. Por isso que ele é muito usado na computação. Que é 0 é o não passa corrente, que é representado geralmente por meio volt, e o 5 volts é representado pelo 1. E aí fica mais fácil do que criar voltagens diferentes para vários algarismos, né? E assim os logaritmos ficam representados assim bem fácil com a questão da computação. Então agora, para terminar, para não ficar muito grande esse vídeo já, eu vou mostrar aqui para vocês o sistema Maia, né? A gente estava no decimal, vamos para o sistema Maia. Lembrando, no sistema Maia, a concha representa o 0, o ponto representa 1 e o traço representa 5. É aquilo que eu falei. Se fosse um sistema puramente aditivo, e ele ficasse sempre adicionando o ponto, até fazer 5, faz um traço, ponto, fazer 5, faz o traço, seria um sistema de base 5. Claro que ficaria gigantesco depois, né? E muitos traços ficaria difícil de ver. Possivelmente eles criariam um outro agrupamento também. E se esse agrupamento seguisse um padrão, sei lá, chegar a cada 100 e ficar repetindo de 100 em 100, aí seria a maior agrupamento que é a base, né? Mas não é o caso, né? O deles não é aditivo, o deles também é posicional. E eles vão fazer esse agrupamento de 5 e 5 até complementar 20 símbolos possíveis. E aí, com esses 20 símbolos possíveis, eles vão usando a posição. Então, como o maior agrupamento e é o que vai ter em cada posição, é o 20, então a gente tem aí um sistema de base 20. Mas o que eu achei interessante trazer o dos maias aqui, não só porque é daqui da América Latina,
mas porque tem uma representação diferente e é posicional, né? E para a gente tentar entender melhor isso tudo que a gente viu até agora ali, não ficar usando os mesmos números. Porque às vezes quando eu boto 1, 0 e falo para você que representa 16 na base hexadecimal, ou 1, 0 representa o 2 na base binária, às vezes confunde, pô, mas não é 10, 10 é 2, 10 é 16. Então, às vezes, para tentar não confundir, eu trouxe aqui o sistema Maia. E aí, ó, se a gente tem tudo zero, né, nas casas, então lá em decimais eu tenho zero, passos em decimal eu tenho zero, então eu vou passar para frente aqui, um ponto equivale a 1 em decimal. 2 pontos, geralmente é junto, tá? Aqui o computador separou e vai estar, todos eles vão estar separados assim, mas na representação dos maias eram juntos, tá? 2 pontos, então, represento 2, 3 pontos represento 3, 4 pontos represento 4, e aí um traço, então, na horizontal representa o 5, que está ali em nossos passos em decimal. E assim vai. 6, 7, 8, 9, 4 pontos e um traço, 9. Né? O traço representa 5, 4 pontos, 9. E aí se eu dou mais uma vez o 10, dou para frente mais uma vez o 10, 2 traços na horizontal. E aí vamos, porque nós estamos de base 20, então ó, 18, 19. Eu tenho o 0, mas esses 19 símbolos apresentando aí, né, aparecendo aí. Logo, agora, se eu for, eu não tenho mais símbolos para representar. Todo o meu agrupamento de 5, 5 eu não tenho mais símbolos para representar. Então, se eu quero chegar no próximo número, o que eu vou ter que fazer? Voltar para o primeiro símbolo. Qual é o primeiro símbolo? O da concha, que é o 0. E aí, na próxima casa, vai subir um símbolo, tá? Na concha, que é o 0, vai subir um símbolo, que é o próximo símbolo, depois da concha, é o 1 ponto. Então, o 20 no sistema Maia é representado dessa forma, 1 ponto e a concha, tá? As conchas anteriores significam nada, né? Igual quando a gente tem nos outros sistemas, usando o nosso algoritmo, quando tem 0 à esquerda e não é com vírgula, né, esses 0 não representam nada, né? Fica só representando os para a direita. Então eu tenho o número 20. E assim vai sucessivamente. Então, ó, ponto, ponto. O que eu vou ter ali no ponto, ponto? O número 21. E assim nós vamos embora. Eu não lembro agora, no material deixei uns exercícios, mas acabei botando já a resposta para vocês. E aí eu não sei quanto que estava aparecendo lá. Mas olha aqui, se eu botar, por exemplo, ó, 3 pontos, aí separado mais um ponto, o que a gente tem? O número 61. Por que é o número 61? Lembra lá quando a gente estava fazendo nos outros, a gente tem sempre nessa primeira casa aqui as unidades, né? Então, se eu tenho um ponto e o ponto representa 1, tem uma unidade. Tem um número 1. Esse um ponto representa exatamente o número 1. Esses 3 pontos ali, eles 3 pontos na segunda casa, eles são o algarismo 3 no sistema Maia, mas não é o número 3. Como é que era? Quando era a base 10, a próxima casa representava o quê? Quantidade 10. Quando é a base 16, a próxima casa, a segunda casa, representava a quantidade de 16. Quando era a base 2, a segunda casa representava a quantidade de 2. Não foi? A gente não foi contando de 0 até 19, quando contou 20, botou um ponto. Então, quando a gente for contar 20 de novo, a gente bota o segundo ponto. Então, a gente está contando a quantidade de 20. A quantidade de 20. Se a quantidade de 20 tem 3 pontos ali, que representa o algarismo 3, que representa o número 3 quando está nas unidades, eu vou fazer 3 vezes 20, eu tenho 60. Com 1 dali, 61. É por isso que eu tenho 61. Lembra também que para obter as próximas casas, a gente multiplica a base pelo número que está ali representando na casa anterior, e a base não é 20? Então, 20 vezes 20, 400. Logo, essa casa aqui vai representar a casa dos 400. Vai contar quantos 400 tem. Se eu multiplicar por 20, de novo, essa outra casa aqui vai representar o quê? Quanto 8.000. Vai contar a quantidade de 8.000. E essa última casa, se eu multiplico por 20 de novo, vai contar a quantidade de 160.000. Nos maias era um pouco diferente, tá? Historicamente, porque tinha questão de contar o tempo, eles usavam as casas não necessariamente com a mesma quantidade quando estivesse contando o tempo. Mas aqui, para facilitar, a gente vai usar dessa forma mesmo. Então, sim, agora vamos continuar e vamos ver. Vamos ir para frente mais um pouco. Ó, vai demorar porque a base é 20, né? Então é bem grande, a gente consegue representar bastante quantidades, né? Com apenas 2 dígitos. E aí estamos indo, já estamos no
no algarismo ali da segunda casa no 8. Então a gente vai para o 9 na segunda casa. E assim vamos, colocando todas as possibilidades. Eita. Se vocês quiserem, ó, só fazer um exemplo aqui, ó. Vou tampar, vocês vão ver, né? Não adianta eu tampar com a minha mão, porque vocês não estão vendo a minha mão, né? Eu ia tampar para ver vocês calcularem e ver se vocês vão conseguir saber exatamente sem ver ali passos em decimal, né? Mas já estamos chegando ao fim. Vamos calcular. Lembrando, a casa das unidades é a primeira, a segunda casa conta a quantidade de 20 e a terceira casa conta a quantidade de 400. Então agora, se eu botasse aqui para vocês esse daqui, sem olhar ali embaixo vocês já estão vendo, né? Mas por que representa 431? A terceira casa ali não representa a quantidade de 400? Se tem 1, tem 400. A segunda representa a quantidade de 20. Se tem 1, vai representar também o 20. Então já dá 420. E a segunda casa é das unidades. Então se eu tenho ali 5 com 5, 10 com 1, 11. Então eu tenho 11 na primeira casa, na direita, mais à direita eu tenho 11. 20 na segunda casa e 400 na terceira casa. Somando tudo isso, 431. Tá? E se eu voltasse aqui, ó, eu tenho um pontinho na terceira casa, a concha na segunda, e aqui eu tenho 10, 15, 19 na primeira casa. Então, o 1 pontinho, como conta a quantidade de 400, vai representar 400. O 0, a concha ele indica 0, então diz que a quantidade de 20 eu não estou contando 20. Então vai ficar 0. E eu estou contando 19. Então 400 com mais 19, 419 é por isso que representa isso daí. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver agora sobre os algoritmos de multiplicação, divisão, adição, subtração. E ter a consciência disso da casa, do algarismo, que o algarismo está ali, mas ele não vale aquilo, ele representa outra quantidade, vai ajudar a gente a compreender esses algoritmos para a resolução, tá? E não errar mais, principalmente o da divisão, que é o mais complicado, é o mais chatinho. Então, até a próxima.